Vamos embora então, salve, salve meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. Pô, tá chegando aí, tá pertinho, agora em maio, 27 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, força pro futebol profissional, mais um programa itinerante. Estamos visitando a sede do Grêmio Náutico União, sede Moinhos. Vamos falar com o pessoal do Grêmio Náutico União, mas no primeiro bloco nós vamos falar com o Claudiomiro. Quem não lembra do Claudiomiro? Zagueiro do Santos, zagueiro do Grêmio, zagueiro do Curitiba, formou dupla com o Argel no Santos, uma bagagem enorme de Livramento. Bom, essa história toda nós vamos começar a contar a partir de agora. Vai entrar o intervalo, roda a vinheta e nós voltamos em seguida. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Tá certo, então, estamos de volta, direto da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. E nesse primeiro bloco nós vamos conversar com o Claudiomiro. Como eu falei antes, foi um zagueiraço do Grêmio, do Santos, do Curitiba, Vitória da Bahia, começou em Livramento. Puxa, tem história pra caramba, hein?
É um prazer te receber aqui. Eu ali de Bagé, nós em Bagé temos um edifício lá que dá sombra e Livramento. Ao contrário. Não, eu acho que é uma satisfação, né? Depois de tanto tempo estar participando do programa, né? Na época que eu era atleta no Grêmio, a gente participava bastante, né? Batia um papo legal sobre futebol. Então, a satisfação novamente estar aqui, falar sobre futebol, falar sobre o Claudio Miro, sobre a carreira, o que eu estou fazendo, conversar com um amigo aqui. Claudio Miro, vamos começar um pouco lá por Livramento mesmo, cara. Poxa, o futebol de Bagé foi fortíssimo, cara. O futebol de Livramento também muito forte. Futebol de Rio Grande, muito forte. Pelotas agora que deu uma respirada com o Brasil que está na Série B, mas custou, esteve por baixo. Pô, lá vocês tinham o Armor, 14, Fluminense, o Grêmio Santanense, 4 equipes. O que acontece com esse futebol da fronteira? Eu vejo assim, né, Bosco? O tempo passou tudo e a gente sempre acha que a coisa vai melhorar, a própria cidade, os empresários ajudarem as equipes, né? Eu já não cheguei a ver o Fluminense em atividades, né? O Armo eu acompanhei na época que ele subiu para o Gauchão em 80, 81. Eu fui ver o Grêmio e o Inter lá jogar contra o Armo. Já o 14 de julho eu acompanhei mais, que meus tios jogavam lá, o Toninho, o pai do Igor, o Huguinho, meu tio também, lateral. E a gente acompanhava. E depois o Grêmio Santanense, que minha mãe mora até hoje lá, mora do lado do estádio, né? Então foi onde a gente acompanhou. Mas o que eu vejo assim, hoje, você falou em Bagé, tinha em Santa Maria não, mas em São Borja. Santa Maria também tinha, o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria que eram fortes, né? E tu pega aquela região da fronteira ali, a Associação Rosário, Brasil de Quaraí. Então hoje você vê, não existe mais o futebol na fronteira. Ali daquela região tu pega o São Gabriel, um ano tá, o outro não. As equipes, o Grêmio Bagé, o Guarani de Bagé, que estão sempre na ativa, né? Mas eu vejo dessa forma, que a cidade tinha que se unir mais para incentivar, para ajudar né, os clubes a manter. Vai ser uma atração que vai ter na cidade no final de semana, uma partida para o pessoal ir assistir com a família, né? Mas a crise pegou todo mundo, né? Então fica difícil tu manter o futebol no interior, né? Só para explicar sobre Livramento, que tinha o Fluminense, o Grêmio Santanense e o 14 de julho, mas o Armor era de um grande frigorífico, exportador de carnes para a Arábia Saudita já naquela época, 30 anos atrás. E aí, quando o frigorífico fechou, o time era mantido pelo frigorífico Armor. É isso, né? É verdade, eles fizeram, na verdade, num bairro lá Swift Armor era o nome, né? E eles fizeram um bairro lá, um Coab, que hoje é o bairro do Armor, né? E aí eles montaram a equipe, o Armor Futebol Clube. E fizeram estádio, hoje ainda existe o estádio, inclusive, se eu não me engano, o Rudinei, o Mamal, que foi lateral, jogou no Bagé, no Pelotas, ele mantém uma escolinha lá. Mas a empresa em si, ela fechou há muitos anos, né? E é onde que dava, né, Bosco? Não só o Armor, mas como uma outra empresa de lã, que era o Albornoz, que dava um emprego para a cidade toda, né, na fronteira, lá naquela região, né? Mas infelizmente fechou e de lá para cá o clube também fechou as portas. E o 14 de julho também, hoje lá também, eu acho que não está em atividade, é um dos últimos que estava. E o Grêmio Santanense, de onde saí, também já faz um tempo que fechou as portas e eu acho que o amador, o pessoal da cidade, do futebol amador que joga lá, né? Bom, vamos assim, falando de Bagé, a minha terra, e falando de Livramento. O Guarani de Bagé, por exemplo, revelou o Branco, que foi para a seleção, revelou o Vicente, que foi para o Santos, mais antigamente o Tupanzinho do Palmeiras e o Calvete no Santos, né? Por último, o André Luiz, que foi o Tchê, que jogou no Santos junto contigo. E Livramento, saiu tu, o Claudio Miro, saiu o Pino, que foi volante do Grêmio e depois Botafogo, coisa e tal. O Tadeu Xavier, que jogou na Portuguesa. Quem mais saiu de lá?
O Clairto, lateral direito, que era meu primo, jogou no Juventude, jogou no Joinville, jogou em Tubarão, jogou em várias equipes do estado. Teve também O Igor, que é teu primo, mais o irmão dele, mais o Thiago, que são gêmeos, né? Não? O Thiago tem um ano, Um ano, tá. São filhos do Toninho, que é um volante que jogou no Guarani de Bagé também. Esses meninos foram direto de Livramento para as categorias de base do Vasco, é isso? Eles saíram com 14, 15 direto pro Vasco. E teve outros garotos que foram também e acabaram não ficando, né? E o Igor e o Thiago, eles acabaram ficando e deram continuidade. Jogaram no time principal do Vasco. O Igor sempre foi volante, o Thiago era um meia-direita muito habilidoso. Depois foi jogar na lateral. E aí eles rodaram, foi para fora, o Igor também. Depois o Igor jogou no Fluminense. Jogou no Inter aqui, né? No Inter, estava fora agora. O Thiago já parou um tempinho já, né? Mas o Igor ainda está em atividade. Né? Escolinhas nada lá. Não funcionam mais? Não, o que eu sei, né, Bosco, que eu tive agora para passar o final do ano com a minha mãe lá. Até mandar um beijão para Mirica lá em Livramento. Está sempre na escuta, acompanha tudo sobre futebol aí. E no Grêmio Santanense, né, e no 14 de julho, o 14 até parece que há um ano atrás tinha uma escolinha e o time profissional disputava a divisão de acesso, né? Mas agora está tudo fechado. E no Grêmio Santanense, que eu vejo lá é o pessoal do Campeonato Amador que joga lá, né? Mas o que tem de escolinha, tem algumas escolinhas, que nem eu falei, o Rudinei, que foi um grande lateral, jogou no interior do estado todo aí, o Mamal, que é conhecido, ele está com a escolinha lá no campo do Armo Futebol Clube. Rapaz, vocês tinham um zagueiro lá, cara, muito bom. E eu não sei como que ele não jogou assim nos grandes clubes como tu jogasse. E aí depois eu conheci ele porque ele foi jogar no Guarani de Bagé, que era o Neca, o Bruxa, né, que chamavam ele. Esse cara jogava muita bola de quarto zagueiro, lembra dele? Lembro sim, eu era moleque quando ele jogava no 14 de julho, eu acompanhava. Teve o irmão dele, o Júlio César, que jogou também lá em Bagé, que era um jogador ainda mais clássico, né? Jogava muito bem. E eu lembro do Neca assim, eles jogaram com meus tios, né? Então eu lembro ele jogando de quarto zagueiro, se eu não me engano. E aí jogou no Bagé, jogou em outros clubes aí. Como é que foi a tua saída de Livramento direto para o Curitiba? A verdade, Bosco, assim, antes de eu chegar no Curitiba, em 93 eu vim com o Dr. Luiz Paulo, me hospedei aqui no hotel. Em 93, já quase início de Campeonato Brasileiro. E ele foi reunir na época com a diretoria do Internacional para mim ficar no Internacional, né? Eu fiquei no hotel, ele foi até a reunião, eu não lembro se era o Asmus, o Braulio, eu não lembro quem era a diretoria naquela época, né? E ele foi conversar com eles e aí não teve um acerto e eu voltei para Livramento. Uma semana depois, o Vacaria estava assumindo... Vacaria, que foi lateral do Internacional. Estava no Atlético Paranaense. E aí eu fui, ele ligou para o Dr. Luiz Paulo para mim ir para lá, eu fui pronto para ficar. Aí cheguei lá no Atlético, né, treinando, o Atlético também estava passando um momento difícil, né, de reformulação, estava disputando a Série B, e passou uma semana, 10, 15 dias e nada de o meu contrato entrar na Federação Paranaense. E aí um dia o Vacaria perguntou ao Claudio Miri, aí eu falei, eu vim lá do Sul já com liberado para jogar aqui. Mas é aqui no Atlético que a coisa tá meio demorada, né? Moral da história, eu peguei e vim embora. Fui na rodoviária, peguei um ônibus e vim embora. E aí eu acabei ficando em Livramento, né? Aí foi o que aconteceu no final antes do Natal de 93, antes do final do ano, o Dr. Luiz Paulo me chamou até o escritório dele. De novo? Pô, vai furar a barca ou vai dar certo? E aí ele, não, tu vai para Curitiba. Eu falei, Curitiba é lá, eu não piso mais. E ele, não, mas tu já vai para Curitiba, assim, assim. E foi o que aconteceu. Aí eu fui,
eu casei naquilo de 93, fui eu e minha ex-esposa, a gente pegamos as nossas malas, né? E fomos para o Curitiba. Me apresentei no dia 5 de janeiro de 94 no Curitiba como meia esquerda. Meia esquerda? Esquerda, camisa 10. E lá tinha jogadores como o Norberto, que eu aprendi muito. O volante que jogou no Grêmio e no Inter. O Serginho Cabeção, que foi meia do Grêmio, do Vasco. Tinha... O treinador era o Otacílio Gonçalves. Então eu cheguei, né, como titular, fiz gol no Clássico. Jogando de 10. Jogando com a 10. Só que na sequência, né, o meu rendimento caiu um pouco e já no retorno, quando nós íamos jogar com o Atlético de novo, o Otacílio chegou para mim durante a semana e o da Fronteira, bem assim, né, me lembro como se fosse hoje. Tu vai jogar de lateral esquerdo no Clássico. E eu falei, professor, eu não sei nem marcar, nunca joguei ali. Mas é o único pé na esquerda que eu tenho para colocar ali. Os dois laterais esquerdos estão machucados. Tu vai ter que ir. Isso, fazer o quê? Eu vou ir. Só que, chegou no sábado, eu cheguei em casa, falei em casa, eu vou jogar de lateral amanhã. E se nós perder, eu for mal, daqui um mês está acabando o Campeonato Paranaense e a gente vai voltar para Livramento, acabou o sonho. E aí já bateu o desespero em casa, aí eu peguei, mas tem uma segunda opção, né? Eu vou para a concentração hoje, que era no sábado, eu vou focar, que eu vou ir bem e nós vamos voltar para Livramento só para passear. Daqui a gente não vai sair. E foi, Bosco, que foi que aconteceu, foi essa caminhada de eu ter saído de meia esquerda para jogar numa lateral. A gente jogou o Clássico, eu cruzei bola pro gol, ganhamos 1-0. E dali eu segui a sequência de jogar na lateral. E aí o Otacílio chegou para mim, tá, o que eu faço agora? Eu falei, agora o senhor me deixa quietinho aqui que eu vou aprender a marcar. E eu aprendi a marcar e a jogar na lateral. Tinha 22 para 23 anos, né? Então foi questão de sobrevivência, eu costumo falar, né? Se eu falasse pro Otacílio naquela hora, naquele momento que eu não jogaria ali, eu já estava começando a ficar no banco, que eles estavam contratando o Everaldo, que estava saindo do Criciúma, camisa 10 também, depois passou pelo Inter, né? E ia sobrar para mim, e o meu contrato acabava assim que... Acabasse ficando 4 anos no Curitiba? E aí deu a sequência, aí eu aprendi a jogar de volante, foi quando depois o Otacílio saiu, chegou o Carpegiani, e aí eu fui jogar de volante. E aí eu fui aprendendo a tempo de bola, a cabecear, a me posicionar, porque eu não tinha noção de nada. Em 4 anos no Curitiba, tu fosse de meia esquerda, lateral esquerda e volante. E joguei em outras. Teve um jogo contra o Juventude no Brasileiro. Eu acabei indo pro gol, 10 minutos o Sérgio foi expulso e eu acabei indo pro gol também. Então, Sérgio, que foi goleiro do Santos e do Inter, aquele? Cabeludo. Exato. E eu fui pro gol também. Então, é o que eu falo. Jogasse no gol? Joguei no gol. Pegou nada? Eu queria sair num escanteio de soco, o Zambiase e o Gralac não deixaram. Não, fica quietinho no gol aí que... Então, o Gralac, para um puta zagueiro. Zambiase também, zagueiraço. Então essa foi a caminhada no Curitiba. E aí eu fui me afirmando de volante. Tive a oportunidade de... O Santos veio 2 vezes, o Orlando Lelé foi 2 vezes para me contratar. Acabei não indo. O Vanderlei também em 97, não fui. Aí quando chegou em 98, que era o Leão, o Marco Aurélio Cunha foi lá numa terça-feira e conversar comigo, que o Leão queria me levar para jogar no Santos. E aí naquele mesmo dia eu falei para ele, me dá 10 minutos que eu vou em casa arrumar minha mala e tô indo. Foi dessa forma que eu fui parar no Santos, né? Cheguei no Santos com campeão do mundo, Zete, Viola, Miller, Ronaldão. E foi legal, cara. E eu aprendi muito. E chegando lá eu já mostrei minha identidade, né? Isso aí é um papo agora que nós vamos fazer o intervalo, vai rodar a vinheta, a gente volta. Porque ele também chegou no Santos de volante. Bom, aí depois ele recuou um pouco. Aí ele formou dupla de zaga com o Argel. E davam, que não era mole. Roda a vinheta que nós voltamos em seguida. O
O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Estamos de volta nesse papo gostoso com o Cláudio Miro, que foi zagueiro do Santos, do Curitiba, do Grêmio, do Vitória da Bahia, iniciou em Livramento. São belas histórias, estamos recuperando, é o que nós gostamos, a história pessoal e profissional dos grandes ídolos que passaram pelo nosso futebol. E estamos fazendo um programa itinerante aqui, direto da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Logo em seguida nós vamos falar com o pessoal do Grêmio Náutico União. Bom, aí tu chegasse no Santos de volante. Quem era o volante do Santos? Era o Narciso. Não, o Narciso era zagueiro com Argel. E tinha o Marcos Assunção. Aí o Narciso ficou doente. Não? Ou já estava curado? Não, o Narciso, a doença foi depois. Aí o que aconteceu? Tinha o Marcos Assunção? Pô, esse jogava muita bola, pô. Tinha o Marcos Assunção. Foi aí que eu joguei alguns jogos e o Leão inverteu, colocou o Narciso para volante e eu fui jogar de zagueiro com o Argel, né? E aí foi aí que eu fui jogar no Santos de zagueiro. E aí tive que aprender de novo o posicionamento mais atrás, né? Eu já estava acostumado a jogar de volante. E aí quando o Leão me colocou de zagueiro com o Argel, que eu me dediquei mais ainda, porque a gente era o último homem, né? E foi que eu fiquei 4 anos no Santos também jogando de zagueiro, né? O Leão é meu amigo, parceiro, veio nas minhas festas todas, inclusive quando treinador da seleção. Nós vimos junto no ano, eu, ele, o Argel e o Caíco. Foi uma homenagem aos treinadores e os gaúchos que faziam sucesso fora do estado. Aí é o seguinte, é difícil no vestiário com ele porque ele exige, né? Não, ele é um cara muito sério, né? E eu aprendi bastante com o Leão que ele chegava em nós assim, ou no atleta, e ele perguntava, tu joga na lateral para mim amanhã? E tu tinha que ter convicto naquilo que falar, tinha que falar assim, não podia ser, pá, eu acho, se falasse eu acho, então tu já não joga, vou colocar o outro no lugar. Então era um cara que sim, tinha que ter a resposta na ponta da língua, né? Mas um cara com muito pulso, sabe muito de futebol, né? Então a gente, né, todo mundo tinha um respeito, né, pelo Leão, né, a postura dele também fazia com que, né, era difícil de chegar nele, ele estava sentado na recepção, tu chegar para conversar, até porque ele era um cara bem fechado, né? E aí tu convivesse lá não só com esses ídolos que estavam jogando, mas na época o Zito era vivo, Clodoaldo, quem mais que aparecia por lá? Inclusive o Zito trabalhava na época lá e a gente virou amigo, né? E ele falava muito de Bagé e ele visitava o Calvete direto. Eles foram campeões mundiais com o Santos, 62 e 63, Calvete e Zito. E o Zito falava muito no Calvete e a gente conversava bastante. Aí o Clodoaldo também, a gente virou amigo. O Serginho Chulapa, o próprio Pelé muitas vezes estava lá. E Como que era essa relação com o Pelé? Sabe que eu tive uma vez com ele só. O Dunga foi que me levou. Eu olhei no Pelé assim, sentado, conversando. Aquele cara não era gente, que ele era uma entidade, cara. Parecia que tinha um espírito ali, que não era de carne e osso, cara. Eu assim, a primeira vez que eu vi o Pelé lá, né? A gente estava treinando. Foi em seguida que eu cheguei. E aí a gente estava treinando, de repente desceu um helicóptero lá, né? Aí o Leão já acabou o sossego agora. Não tinha imprensa nada, de repente o Pelé chegou no helicóptero lá, parou o treino e de repente saiu imprensa de tudo que é lado, né? E aí o que ele foi fazer lá? Ele foi lá
é que o Viola tinha chego alguns dias antes que eu, o Atirso e o Lúcio também do Flamengo. E ele pediu para o Leão para reunir, para dar boa sorte para nós. E aí quando ele se referiu a mim, né, pô, Claudio Miro, eu te acompanho no Curitiba, pô, tudo de bom aqui no Peixe. Vai. Então aquilo ali marca, tu recebendo um elogio, ainda mais do Rei, do Pelé, né? Então foi a primeira vez que eu vi ele. Mas depois, Bosco, ele seguido ele estava lá. Teve situações de eu estar no departamento médico e ele estar do lado fazendo um tratamento, que na época depois ele começou a dar treino uma vez por semana para o Robinho e pro Diego, que ele ia lá uma vez por semana dar treino para a gurizada, né? E depois, quando a gente viajava para a Europa, o Pelé estava sempre presente, né? Ele estava sempre junto, a gente chegava no hotel, ele estava na recepção cumprimentando um por um, né? Então era um cara assim bem na dele, né? Mas foi assim, para mim foi um prazer imenso jogar no Santos e conhecer o Rei ainda, né? E como conheci outros, o Edu, o Chulapa, a gente é amigo dessa turma toda ainda. Agora, o Leão me contou certa vez que tinha que te chamar, tu e o Argel, os dois, para dizer, Paquinha, por favor, calme um pouco, não batam muito. É verdade isso? Ele me disse isso. Várias vezes ele chegava, assim, era difícil ele dar moral para nós, né? Mas algumas vezes ele falou, vamos devagar hoje, alivia os caras um pouco hoje. Não, a gente no treino, não aliviava nem no treino, né? Mas é tudo assim, não que a gente era desleal, a gente era firme mesmo, jogava firme. O Leão falava, até hoje quando eu encontro o Argel, eu digo pro Argel, quando o Argel levava aquela bola sempre para a linha de fundo para dar a bicicleta, o que vocês falavam lá? A gente já sabia, quando ele ia para a bandeirinha de escanteio, a gente já virava que sabia que ele ia dar aquela bicicleta lá, né? E o Leão ficava, depois chegava no vestiário, o Leão falava para eu, Argel, tu não pode ficar um jogo sem dar uma bicicleta, né? Era a marca registrada dele, né? Mas era um grupo bom, cara. A gente teve um grupo lá onde a gente foi campeão naquele ano de 98 da Comebol. O Santos não era campeão de um torneio, de um campeonato internacional. O jogo aquele que deu a briga, que bateram no Leão de montão, tu estava naquele jogo? Não, esse da briga que deram no Leão foi, acho que uns 2 anos antes com o Atlético, né? E quando a gente foi jogar a final, a gente jogou contra o Rosário Central na Vila Belmiro, a gente jogou 1-0 com um gol meu. E fomos jogar lá em Rosário. E lá a gente chegou abaixo de tiro e confusão e briga. E nós chegamos no vestiário e o Leão queria ir embora. Não, vamos embora que eu já tenho uma placa desse lado, não quero ter do outro lado. E ele queria ir embora, não queria, vamos dar o troféu para os caras que os caras vão nos matar aqui. E realmente foi um negócio de guerra. Mas aí o presidente, a polícia deram toda a segurança para o Leão ficar no banco, que ele estava suspenso, podia ficar com segurança. A gente foi que nem o Palmeiras, foi 20 seguranças de São Paulo e o jogo aconteceu, a gente empatou o jogo e fomos campeões lá dentro. Mas a hora que acabou o jogo, a gente já tinha combinado de correr para o meio campo, que a polícia e o segurança nosso iam fazer um circo para... E aí o Santos ganhou? A gente empatou o jogo e fomos campeões lá contra o Rosário Central. Lá. Bom, aí ficasse 4 anos do Santos, aí viesse pro Grêmio. Aí começou uma outra história. Quanto tempo no Grêmio? Era para mim ter vindo pro Grêmio quando o Leão tava também aqui. O Leão veio para cá e aí eu vim para cá em 2001. Em 2000 acho que o Leão passou aqui e aí não teve um acerto. Eu acabei não vindo. Eu vim em 2001. Assim que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil do Corinthians, eu cheguei uns dias depois. Né? E aí o treinador já era o Tite. Aprendi muito, um cara muito inteligente, já era diferenciado naquela época, né? E a gente tinha um grupo legal também, um grupo bom, onde a gente chegou à semifinal da Libertadores por 2 anos. Quem é que fazia a zaga junto contigo? Quando eu cheguei, na verdade eu cheguei de volante. E aí a dupla de zaga era Mauro Galvão e o Marinho. Só que o Tite jogava com líbero, né? Era um 3-5-2. Jogava o Roger, jogava o Marinho, Polga, Mauro Galvão e o Anderson Lima. Vem cá, mas era difícil tu entrar nesse time, hein? Pô, Mauro Galvão, Anderson Polga, Roger, o Marinho, pô, só no miolo, né? Tinha o Nenê também que estava aí.
o nosso grupo era forte, né? E eu vim como volante. A minha estreia foi contra o River na Argentina. Aí na sequência foi que eu acabei voltando para a zaga. O Mauro Galvão saiu, o Marinho também. E aí o Tite me puxou para trás para jogar de zagueiro. Às vezes fazia zaga com Polga, o próprio Pedrinho também, que jogava ali. Como nós jogávamos num 3-5-2, tinha sempre um líbero, né? O Pedrinho, quem é o Pedrinho? Não lembro. O Pedrinho era lateral, jogava lateral direito. Ah, um gordinho. O gordinho, que todo mundo chamava de gordinho, esse? É o Pedrinho, o mexicano, chamava ele de mexicano. Veio do Brasil de Pelotas, acho, não veio? De onde é que veio? Ele veio do Pelotas, se não me engano. E é daqui de Viamão, amigo nosso aí. Então, nós tínhamos um grupo bastante qualificado e forte naquele ano lá. E aí, era o Tite, você já falou no Polga, no Roger, quem mais que tinha nesse time? O Anderson Lima, Tinga, Gavião, Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabre, Luiz Mário. Esse Rodrigo Fabre jogava muita bola, veio da Portuguesa. E esse Rodrigo Mendes também jogou muita bola. Então nós tínhamos... Aí depois chegou o Christian, depois chegou o Gilberto, veio o Valdo, já para a sequência de 2002, né? Onde foi que a gente chegou em 2002, o Basílio também atacante, a gente perdeu a semifinal aqui no Olímpico, nos pênaltis para o Olímpia, naquele ano. Depois de 2003 também a gente perdeu a semifinal lá na Colômbia para o Independente. Então era um grupo bastante qualificado, um grupo bom e difícil de estar entre os 11, né? Mas o Tite tinha já essa inteligência de saber lidar com a gestão de pessoas, com o atleta. Então todo mundo sempre teve oportunidade com ele. Então, né, jogava quem estava bem. E foi assim, foram 4 anos no Grêmio assim. Só fica de 4 em 4, 4 no Curitiba, 4 no Santos, 4 no Grêmio e aí enganasse o Vitória, lá ficasse um ano só. E agora, tu tá iniciando uma carreira de treinador, já trabalhasse como auxiliar de quais treinadores? Na verdade, eu comecei com o Argel, a gente montou uma comissão técnica, fomos trabalhar, o primeiro trabalho nosso foi no Mojimirim, a gente subiu o Mojimirim para o Paulistão em 2008. E eu trabalhei com o Argel depois até 2013, o último clube que a gente trabalhou foi no RB, no Red Bull Brasil, né? E dali eu dei um tempo para estudar, para me atualizar, acompanhar, trocar ideia com alguns treinadores, com alguns amigos que estão trabalhando nos clubes. E eu voltei depois, em fevereiro de 2015, para trabalhar no Joinville. O Joinville subiu para a Série A do Brasileiro. E eu conheci o presidente, ele me fez o convite, se eu queria voltar de novo. Eu falei, vou voltar para ser auxiliar, o assistente do clube. Aí o gerente de futebol era o meu deles. Paulo Pelaipa ou não? Não. Era o volante lá, o César Sampaio. E o treinador era o Emerson Maria quando eu cheguei lá. E na sequência do Brasileiro, o Emerson saiu, veio o Adilson Batista. E por último veio o PC, né? E eu PC Guzmão. PC Guzmão. E aí o Joinville não foi bem no campeonato, acabou caindo. Mas eu fiquei até março de 2016 lá. Acabei saindo também, dei mais um tempo, estou acompanhando, estou fazendo coach ainda, PNL, né? Junto com o meu coach, que é o Alexandre Trajano, ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. E isso tem me ajudado bastante, muito, Bosco. O coach que eu estou fazendo, o PNL que eu fiz, é gestão de pessoas, né? Então, no futebol a gente lida com o ser humano, né? Cada um com a cabeça diferente, né? É verdade, então tu tem que... Então isso está me ajudando bastante, tenho acompanhado, tenho estudado, tenho me atualizado. E eu tô, né, esperando uma oportunidade para trabalhar num clube, ou aqui no interior, ou no Brasil aí, né? Estou preparado e esperando a oportunidade. Tá certo, Claudio Miro. Nós teríamos aqui um programa inteiro, cara. Quantos minutos foram? Olha aí, passaram rápido, 30 minutos. Agora eu tenho mais 30 aí para falar com o pessoal do Grêmio Náutico União. Mas eu quero te agradecer, te desejar sucesso. Pô, tu te dá com um monte de gente, esse Brasil todo, tem que pegar o telefone, não precisa de empresário, né? Pega o telefone e liga aí que os caras te levam, isso é óbvio.
Não, a gente tem contato com bastante gente, tem conversado e eu estou esperando a oportunidade, né? E eu queria agradecer, né? Depois de tanto tempo aparecer no programa, conversar, a gente tem história para contar. O Léo aí que te acompanha há um bom tempo também, um grande amigo. E eu desejo tudo de bom aí, tá? A gente está sempre acompanhando o programa também. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para. Tem que mandar os abraços, né? Não sou o Maguila, mas tem Não é o Maguila, mas tem que mandar. mas o pessoal fica esperando, o pessoal da Muvuca lá, minha turma, o Rafa que está comigo aqui, o Ney lá do Bulicho, a minha filha a Beatriz, o meu filho Bruno, o Vitinho, o Igor, filho do Gabiru aí, tá ligado aí, queria mandar um abraço para todo mundo, né? E a gente está aí, a hora que pintar outra oportunidade, a gente está aqui para trocar uma ideia. Isso que nós nem falamos das histórias do André Luiz de Bagé, o Tchê, que foi zagueiro no Santos com ele. Aliás, eu vou encerrar dizendo o seguinte, essa camisa de quarto zagueiro do Santos, eu acho que ela foi feita para os gaúchos. Da fronteira. O Calvete, campeão do mundo, depois o André Luiz, depois o Vicente, Calvete, Vicente, André Luiz, Claudio Miro, Argel. Poxa, tem muita gente que passou no Santos ali. Os caras vêm buscar aqui. Muitas vezes o Grêmio e o Inter não olham pro interior. Agora mesmo. O Caxias tem ótimos jogadores, o Novo Hamburgo também, que jogam aí facilmente aí, no Grêmio e no Internacional. Mas é isso aí, tá certo? Vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida para retomar o encontro do esporte com o pessoal aqui do Grêmio Náutico União. Já voltamos. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Eu te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Falamos com Claudio Miro antes, grande zagueiro do Grêmio, do Santos, do Curitiba, do Vitória da Bahia. E agora vamos retomar aqui o nosso esporte, que não é nem mais amador, agora é um esporte competitivo. Está conosco aqui o Mário Leite, técnico de natação, né? Foram 8 medalhas de ouro, 4 de prata, 4 de bronze, em Cali, na Colômbia. Puxa, o que aconteceu lá, meu? Vamos começar por aí. O nosso clube, a gente teve 3 atletas convocados, né, para representar a seleção brasileira, que foram a Ana Paula Bera, a Laura Paludo e o Lucas Peixoto. Que categoria? Categoria juvenil, né? Na verdade tem juvenil A e juvenil B. Juvenil A é 14 e 15 anos, juvenil B foi da cidade para cima.
A gente foi bem representado lá pelo nosso clube. O pessoal e os três nadaram muito bem aí, trouxeram um número legal de medalhas pra gente, tiveram desempenho bom. O Brasil, no geral, bateu o recorde também de medalhas do sul-americano. E os nossos atletas trouxeram essas medalhas, aí, que foram 8 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Era um sul-americano de seleções e não de clubes. Não, é seleção, eles foram representar a seleção brasileira. Eles treinam com a gente aqui no clube, mas foram convocados para representar a seleção brasileira. E eles foram convocados pelos resultados do ano passado que eles tiveram durante o ano inteiro, né? E como é que se sente o técnico que vê os seus atletas na seleção, depois medalhando, e o técnico vai ou não vai? Fui junto, sim. Na verdade, a gente são 3 atletas, treinam a Ana comigo, o Lucas Peixoto e a Laura Paludo treinam com outro treinador, que é o Ken Ramada. Então, isso. E como a gente aqui no clube, a gente faz sempre um trabalho a longo prazo, a gente desde as categorias iniciais lá do Mirim Petis, todos esses atletas são construídos desde lá de baixo, né? Então a gente tem um trabalho em conjunto. E eu pude acompanhar os 3 e foi uma baita experiência para mim também. E a gente fica muito orgulhoso em ver eles subindo no pódio e competindo de igual para igual com os outros países, né? Que tipo de trabalho que o treinador de natação precisa fazer para constantemente estar motivando e remotivando o seu atleta? Porque se sabe que a natação ela é monótona, cara. É tu e a piscina. Pô, treinando o dia todo, vai, vem, conta as lajotas que tem ali, aí no outro dia já não tem mais lajota para contar, pensa nas provas que tem na faculdade, nas contas que precisa pagar, na namorada. Qual é o trabalho que o técnico faz para poder motivar? Hoje em dia, a gente lidando com esses adolescentes da cidade, eles têm muitas coisas para fazer. Então, às vezes é difícil deixar eles motivados, mas o legal é que quando a gente trabalha com uma equipe, mais que natação é um esporte individual, a gente trabalha muito como equipe aqui no clube. Então, o nosso atleta, geralmente ele está muito motivado e tem essas convocações, tem essas competições mais fortes, que depois que tu é convocado para uma seleção brasileira, tu não quer sair mais de lá. Então, só que tu vai construir esse teu rendimento, tua convocação é aqui no clube, contando esses azulejos, contando tudo. Então, quando a gente tem esse objetivo também de fazer parte de uma seleção brasileira ou participar do campeonato maior, o adolescente, o atleta, ele fica muito motivado em vir aqui contar todo dia o azulejo, treinar, um ajudar o outro, mais que seja individual, eles trabalham como equipe mesmo. Agora, eu tenho quase que a certeza também, como em todos os esportes, que tem dia que o atleta acorda, vem ao treino por obrigação, aí faz o aquecimento e só cai na água porque é uma obrigação. Agora, isso aí é normal, né? Na parte emocional, né? Porque treina todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Pô, chega um momento que satura um pouco. Não, o atleta, aí cabe a gente, nós treinadores também, de conversar com o atleta, procurar sempre motivar. Dias difíceis, sempre terão. Tem dias que, não estou afim de nadar, estou cansado, o treino tá pesado, mas tem que vir aqui e nadar e pensar num objetivo além, né? O atleta é construído, não às vezes nos treinos mais fáceis, e sim nos treinos mais difíceis, às vezes que ele também não está muito afim de fazer. Ali que realmente que a gente vê qual o atleta que vai chegar numa seleção ou alguma coisa assim. E qual é o papo do técnico Mário Leite com os atletas para convencer que eles precisam abrir mão de tudo? Não tem balada na sexta de noite, não tem balada no sábado à noite, porque no domingo pode ter competição. Se for folga no sábado e domingo, tem que controlar a alimentação, mas precisa vir treinar igual. Como é que é essa interatividade? Primeiro a gente explica para eles, todo início do ano a gente pergunta para eles, para todos os atletas, quais são os seus objetivos. Aí eles vão escrever numa folha para mim, vão colocar... Tem essa pegadinha também? Sim, sim. Primeiro dia de treino, eu vou lá, faço uma folhinha, você tem que escrever para mim quais são os objetivos de vocês. Aí depois que a gente sabe o objetivo do atleta, a gente vai cobrando deles ou vai incentivando principalmente eles, né? Pô, teu objetivo falou para mim que no final do ano tu queria ser campeão brasileiro e fazer parte de uma seleção. Pô, mas hoje tu treinou mais ou menos. E aí, cadê aquele teu objetivo que tu escreveu no início do ano?
Então a gente sempre cobra um pouquinho deles também, mas também a gente entende que às vezes eles vão estar afim, eles vão estar afim, cabe a gente também deixar sempre eles motivados para construírem. Vou te contar uma história aqui, mas eu não vou dar o nome do nosso colega, porque tanto o Diego conhece, o Léo conhece, a Ana também conhece. Uma vez a RBS fez isso, deu para nós todos lá e dava um papel para saber quais eram os objetivos, mas também o que queria para a profissão. Tem um lá que botou que queria fazer um curso de astronauta na NASA. Depois eu vou te dizer quem é, tu conhece? Não, mas o que vale mesmo é esse trabalho, né, da motivação, porque só a parte técnica não vai. Além da parte técnica, toda a metodologia do treinamento, que a gente já tem um conhecimento, a parte motivacional é muito importante, a parte psicológica, né? No clube, inclusive, a gente tem todo um departamento médico, departamento de psicologia, próprio departamento de marketing, tudo que nos auxilia também nisso. Então, Uma equipe multidisciplinar. é uma equipe multidisciplinar. Quando a gente tem um resultado, não é só o treinador ou o atleta. Primeiro, o atleta está há anos aqui, o próprio professor da escolinha é muito importante, todo mundo, e por isso que começou desde lá de baixo. Eu penso que a formação, a base é tudo. Porque se não tiver uma base boa, dificilmente tu vai desenvolver. A base realmente é tudo. O fomento da base que vai fazer a gente ter atletas cada vez mais competitivos para um futuro, a gente conseguir resultados melhores ainda para o nosso clube, né? E não só para o nosso clube, mas para a própria seleção brasileira, né? Tá certo, professor Mário Leite, técnico de natação aqui do Grêmio Náutico União. 3 atletas do Grêmio Náutico União integrando a seleção brasileira juvenil. Foram a Cali, na Colômbia, representar o Brasil. E aí, 8 medalhas de ouro, 4 de prata, 4 de bronze. O que é uma festa. Parabéns, sucesso e toca a ficha aí, meu. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos continuar treinando e motivando essa gurizada para a gente conquistar mais coisas aí. Contando azulejo. Contando azulejo, sempre. Tá certo, pessoal. Vamos fazer mais um intervalo. Nós voltamos em seguida. Rota a vinheta aí. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas, Te amo, vovó. venceu resistências Eu te amo, pai. e conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante que tantos anos de treino serviram como nunca. Te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Tá certo, então. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. Já está virando o mês aí, agora em maio. 27 anos no ar. Fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional, visitando os clubes, a várzea, as associações, os sindicatos, sempre divulgando o esporte, que é a nossa missão há 27 anos. E nós estamos aqui em mais um programa itinerante na sede Moinhos do Grêmio Náutico União para falar com a Priscila Lassen, que é técnica de natação paraolímpica, que é a nova modalidade no clube aqui. O clube já havia adotado, entre aspas, os cadeirantes da esgrima, que o professor Teixeira, que é o técnico de esgrima do Grêmio Náutico União, multicampeão, fazia com eles um trabalho social lá no SET, Menino Deus, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Aí
passaram a integrar a equipe do Grêmio Náutico União. E agora a modalidade nova, natação paralímpica. Priscila, vamos começar explicando um pouquinho aí como é que vai ser esse trabalho, como é que está sendo. Então, inicialmente, agora a gente vai fazer uma seletiva para atletas, né, para formar mesmo a equipe, para ter bastante gente, categoria de base, categoria a equipe mesmo de competição, e também formulando algumas escolinhas para oferecer para o pessoal. Isso que eu ia te perguntar, quando estava falando na formulação assim de equipes, as escolinhas, trazer, tirar de casa, mostrar que tem vida mesmo que a pessoa tenha alguma deficiência. Isso mesmo. A gente está formulando o material, como que vai ser feita as etapas, né, das escolinhas, e para oferecer para o sócio e não sócio do clube, né, para tirar essas pessoas de casa, para eles poderem frequentar o clube e se sentirem também parte do clube, né. Essa natação paralímpica é um pouco diferente em quê da natação normal? Então, ela tem as divisões por classes, né, por deficiências, né. A gente tem a deficiência física, que tem 10 classes, que é por níveis de deficiência, né. Do mais deficiente é o S1, que a gente chama, e o menos deficiente físico é o S10. E aí vem a deficiência visual, que tem 3 classes também, que é o mais deficiente é o S11 e o menos deficiente é o S13, que daí são classes assim de baixa visão até o cego completo, né? A baixa percepção de luz e tudo mais. E tem mais o DI, que é o deficiente intelectual, que aí entra a baixo QI, né? O QI abaixo do limite considerado normal da sociedade. Tu falasse no cego. O cego, quando vai participar de uma competição de atletismo, por exemplo, ele tem o guia, que corre com ele. Como é que é o cego na natação? Então, na natação, o cego tem o TAPPER. Explica para nós o que é o TAPPER. O TAPPER é um auxiliar ou o técnico, né, que fica um em cada borda com uma vareta, na extremidade tem uma esponja, geralmente, é uma coisa macia. Então, eles têm um contato, avisa, está chegando. Mas o barulho e as ondas que ele mesmo provoca, né, nadando, não atrapalha a percepção dele? Não, porque é uma coisa que ele treina todo dia. Então, é algo que já é habitual. Nos treinos se usa o TAPPER, então ele já está acostumado com o barulho da água, ele já está acostumado com o próprio barulho. E ali, é claro que numa situação de competição tem ali o nervosismo, e é por isso que a gente dosa a forma como bate o TAPPER. Ele é macio, mas ele tem que ser uma batida firme. E tem determinadas batidas, por exemplo, se está nado costas, a batida para ele saber que ele está chegando na borda, que ele tem que fazer a virada ou a chegada, é no peito. Você dá uma batidinha no peito da pessoa. Se for... Geralmente isso é combinado, né? Na maioria das pessoas é no peito. Se for nadando o livre, o crawl, é nas costas. Dá uma batidinha nas costas, quer dizer que ele está chegando perto da borda, que ele tem que fazer a virada ou a chegada. E isso tem toda uma distância que é combinada com o seu TAPPER, com o seu auxiliar, que faz esse trabalho de te avisar que você está chegando. Pelo que eu estou entendendo, assim, não basta ser apenas uma professora de educação física. Precisa, provavelmente, se especializar para poder, né, tratar e conviver com a pessoa com deficiência, que se propõe a fazer esporte, é isso? Isso. Então, geralmente, o educador físico, depois de formado, que quer trabalhar com natação paralímpica a nível técnico, né, a nível de alto rendimento, normalmente ele busca os aperfeiçoamentos do Comitê Paralímpico Brasileiro. A Academia Paralímpica Brasileira oferece capacitação. Tem capacitação nível 1, nível 2 e nível 3. Capacitação nível 1 é para aquele profissional que ele está trabalhando com a retirada do futuro atleta da escolinha. Ele está tirando a pessoa que recém aprendeu a nadar,
vai fazer tipo uma seleção com ela, vendo qual o melhor estilo, quais os melhores nados para aquela classe, para ver aonde que ele se insere também, né? Que altura da classe ele vai competir, fazer toda a seleção, assim, tipo, a iniciação dele à competição. O nível 2 é a competição a nível nacional, é quando a pessoa sai da sua região e já adquire um nível nacional. Ela começa a competir em brasileiros e em meetings de outros estados, então abrange, né? Daí é um conhecimento um pouco mais puxando para treinamento mesmo, treinamento mais forte, conhecimento bem aprofundado de classificação também. Seria isso do nível 2. E o nível 3 é o nível internacional, que é quando os atletas começam a participar de Opens. Aí já está grandão, já a partir do momento que convida para Open, então daí é mais treinamento, né? Aprofundamento em treinamento, coisas mais técnicas, mais aperfeiçoamentos, né? Bem alto rendimento daí, o nível 3. Tá certo. Priscila Lassen, técnica de natação paralímpica do Grêmio Náutico União. Parabéns. E eu acho que isso aí é uma missão. Deus te botou nesse caminho aí para tu ajudares estas pessoas, que tu tenha sucesso, que tu consiga motivar, tirar as pessoas de casa e mostrar que tem vida também boa através do esporte. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um encontro do esporte, é o nosso encontro de todos os fins de semana. Tá chegando aí, tá virando maio, vamos completar 27 anos ininterruptos no ar. Sempre divulgando o esporte amador, visitando os clubes, as associações, a várzea. Onde tem esporte, nós vamos atrás. E o programa de hoje foi feito aqui da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Grande abraço a todos, muito obrigado, até o próximo fim de semana.